Sejam bem-vindos. Hoje vou-vos contar a história de Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia foi uma pessoa de muita fé e que salvou da peste o cunhado apenas pela oração. O seu marido foi assassinado e os seus filhos desejaram vingar-se de sua morte. Mas Rita disse que preferia ver morrer os seus filhos a ver o derramar de mais sangue. História: Santa Rita de Cássia, filha de António Lotti e Amata Ferri Lotti, nasceu em Rucapurena em 1381. Desde criança, a santa demonstrava o seu desejo de viver uma vida em Cristo. Acreditava no amor pela Sagrada Família e, por isso, almejava constituir uma família. O seu pai, um juiz de paz, arranjou um casamento entre classes para a filha. No entanto, a moça acreditava que deveria casar por amor. Conheceu nos mercados um homem que salvou uma criança. Dias mais tarde, encontrou-o na casa da sua amiga e reconheceu-o. Era Paulo. Paulo também se apaixonou por ela. Contudo, era filho de Ferdinando Mancini, um dos cavaleiros mais ricos e poderosos da região, que gostaria que os seus filhos fizessem casamentos que favorecessem os negócios da família. Ela pediu a intercessão de Jesus, que o seu amor fosse possível. Esse é o primeiro milagre. Santa Rita e Paulo casaram-se, mesmo vindo de classes distintas. Do casamento entre Rita e Paulo nasceram 2 filhos gêmeos. Teve uma vida conjugal difícil, devido aos hábitos da nova família e ao caráter violento do marido. Com o seu empenho e orações, conseguiu convertê-lo. Viveram anos como camponeses. Após a morte do marido, vítima de assassinato por traição do chefe feudo, o pai de Paulo, Ferdinando Mancini, o sogro de Santa Rita, levou os garotos para ensinar-lhes a batalhar, a fim de posteriormente vingarem a morte do pai. Na hora da batalha, foram apanhados numa emboscada. Com o objetivo de protegê-los, a santa enviou-os para um convento distante. Contudo, as freiras abrigavam leprosos, que transmitiram a sua doença aos filhos da santa, os quais não sobreviveram. Viúva e sem os filhos, manifesta a vontade de ingressar no mosteiro das Irmãs Agostinianas, que só aceitavam jovens solteiras. Ficou muito tempo refugiada na casa dos sogros. Ainda assim, começou a cuidar de doentes de lepra e a curar enfermos. Então, numa noite, Santa Rita dormia quando ouviu uma voz a chamar por ela. Rita, Rita, Rita. Abriu a porta e estavam ali Santo Agostinho, São Nicolau e São João Batista. Eles pediram que ela os seguisse e, depois de andarem pelas ruas, os santos desapareceram e Rita sentiu um suave empurrão. Quando voltou a si, estava dentro do mosteiro, estando este com as portas trancadas. Então as freiras não lhe puderam negar a entrada. Rita viveu ali durante 40 anos. 5 meses antes da morte de Rita, um dia de inverno com a temperatura frígida e um manto de neve que cobria tudo, uma parente foi visitá-la e, antes de ir embora, perguntou à santa se ela desejava alguma coisa. Rita respondeu que teria desejado uma rosa da sua horta. Quando voltou a Rucapurena, a parente foi à horta e grande foi a sua surpresa quando viu uma belíssima rosa. Colheu-a e levou-a à Rita. Assim, Santa Rita foi denominada a Santa da Rosa e dos Impossíveis. Santa Rita, antes de fechar os olhos para sempre, teve visão de Jesus e da Virgem Maria que a convidavam no paraíso. Uma freira viu a sua alma subir ao céu acompanhada de anjos e, contemporaneamente,
os sinos da igreja começaram a tocar sozinhos, enquanto um perfume suave se espalhou por todo o mosteiro e do seu quarto viram uma luz luminosa como se fosse o sol. Era o dia 22 de maio de 1457. Veneração. Santa Rita de Cássia foi beatificada 180 anos depois da sua subida aos céus e proclamada santa após 453 anos de sua morte. Este foi um exemplo de vida religiosa, com as suas orações e as suas mortificações. Devotou-se especialmente a cuidar de irmãs doentes e a aconselhar pecadores. Durante 14 anos, até à sua morte, trouxe na testa um estigma, associando-se assim à paixão de Cristo. São-lhe atribuídos tantos e tão extraordinários milagres que é tida como a advogada das causas perdidas e a santa do impossível. É também protetora absoluta das mães e esposas que sofrem pelos maus tratos dos maridos. O corpo de Rita, que permaneceu incorrupto ao longo dos séculos, é venerado hoje no Santuário de Cássia. Muitas pessoas do mundo todo visitam a sua tumba. O pintor francês Yves Klein havia-se dedicado a ela quando criança. Em 1961, ele criou um santuário de Santa Rita, que é colocado no convento de Cássia. Espero que tenham gostado da história da Santa Rita de Cássia. Deixem o vosso like, subscrevam o canal. Alguma pergunta? Enviem-nos mensagem. Até breve.